Aqui, ó, a gente tem um tweet hoje do Paulo Figueiredo, olha só, envolvendo o Tarcísio também, ó. De quem será que foi a ideia genial de colocar o Jair Bolsonaro para fazer um podcast com o Tarcísio na véspera do próprio julgamento? Alguém pode ser tão inocente e ignorar que isso será maldosamente retratado como uma passagem de bastão? Ele realmente não se ajuda. Eu não vou passar bastão para ninguém. Passa o bastão ou não passa o bastão? Eu gosto muito do Paulo Figueiredo, pô, eu acho ele um cara fantástico, gosto muito dele, mas deu uma derrapada aí. Tá? Dá a entender que eu tô passando o bastão pra ele. Eu só passo o bastão, já falei, só depois de pra morto. Pra quem você passa o bastão? Conversamos sobre isso, lembra, na época da e as pessoas, eu acho que interpretam errado, né? A proximidade, o apoio. A gente vai estar junto do presidente Bolsonaro nesse momento, independente de qualquer interesse, né? Eu acho que... Eu perguntei antes aqui para ele sobre sucessão e ficou bravo. Não tem. Tô inelegível por quê? Exato. Não é justo tirar o Bolsonaro do jogo, é um candidato super viável, é a maior liderança da direita. Como eu falei, é o cara que me abriu a porta, né? E essa eleição minha aqui para São Paulo foi... O pessoal fala que o PT quer que ele fique no páreo, não tem essa conversa? A gente vê... É imprensa, você tem que ler, você tem que ler. Não, acho que não. Eu acho que eles sabem que o Bolsonaro é um ator muito forte, é um cara que se for para eleição hoje vai ganhar a eleição, não tenho dúvida disso. Hoje muita gente que fez o L lá está desencantada, está decepcionada, então todo mundo está vendo o rumo que o país está tomando. A gente vai estar junto do Bolsonaro até debaixo d'água, né? Então acho que eu tenho um papel nisso que é ajudar o presidente até o fim, ajudar aqui em São Paulo, ajudar um grupo aqui em São Paulo, e é isso. As pessoas não entendem às vezes a proximidade, a lealdade, a amizade, enfim, não tem passagem de bastão nenhuma, não tem nada disso. É porque para a imprensa, para todo mundo, fica a pergunta, né? 2026 está aí. Quem é o cara que o Bolsonaro vai apontar o dedo? É simples. Meu candidato à presidência da República é Jair Bolsonaro e eu vou ser candidato à reeleição em São Paulo. Eu tenho candidato ao Senado pelo Brasil. Eu tenho. São Paulo aqui, a princípio, é o Eduardo. Outra vaga é o Tarcísio que vai indicar aqui. Outra vaga a gente vai escolher lá na frente. Vamos ver quem é o nome mais viável para representar a direita no Senado. Mas é isso que eu tô falando. É um cenário real. Se ele continuar inelegível, alguém tem que ocupar esse espaço. Não tem olha só. Essa conversa não existe ainda. Essa velocidade que o Supremo quer me julgar. Tá? E vamos explicar isso. Porque o do Lula demorou quanto tempo? Até tenho. O teu tá em 2 anos, tá em quanto tempo? Desde o dia 1. Aqui, ó. Ele trouxe tudo impresso aqui, ó, e organizado aqui. Pra te ajudar aí. Mensalão, início de 2005, julgamento em 2012. 7 anos. 7 anos. Início 24. Por que essa velocidade aí? Por que esse atropelo? Eu costumo dizer, se eu sou tão culpado assim, por que não seguir o devido processo legal? Fazer uma junção de provas robustas. O que pode acontecer comigo, por exemplo? Eu não sendo julgado, o certo é não ser julgado, é respeitar os prazos. Aos 48 do segundo tempo, eu entro com o meu registro de candidatura. O TSE, em 2 semanas, decide. É rápido, sim? Não, lá nesse caso tem que ser rápido. Então. Tá? A inegibilidade minha, porque me reuni com embaixadores, abuso de poder político. Subir no carro de som do Cila Malafaia, abuso de poder econômico. Foram essas duas coisas? Só essas duas coisas. Mas falar sobre urna eletrônica com embaixadores, é isso ou não? Não, eu discuti o inquérito 1361 junto com embaixadores. Eu discuti o inquérito. Não foi da minha cabeça. Eu defendo o voto impresso desde 2012. Eu aprovei uma emenda a um projeto do voto impresso que o relator era o Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara, lá do Rio de Janeiro. Ele aprovou o voto impresso. A Dilma Rousseff vetou. Nós derrubamos o veto, inclusive com votos do PT. Quando o PT vê que vai perder, ele aprova as duas propostas. E depois que o ministro Fux era presidente do TSE, me convidou, fui no TSE, ele mostrou para mim o que estava acontecendo para implementar o voto impresso. Me falou, deputado, nós vamos ter condições de botar voto impresso apenas em 5% das sessões pelo Brasil. Eu falei, ótimo, é só pulverizar. Não, nós vamos pulverizar. Não pode, na minha cidade, é o Eldorado Paulista, deve ter na cidade deve ter talvez meia dúzia de sessões. Numa sessão, a sessão que tem o voto impresso é completamente dispara das demais, não pode acontecer isso aí. Tá? Então esse voto impresso foi defendido por Flávio Dino lá atrás, que vai me julgar agora. Foi defendido por Carlos Lupe, que entrou com ação no TSE
por ter criticado a urna eletrônica. E ele lá atrás, naquelas inserções que o partido coloca, né, vai à noite na televisão, tinha uma deles dizendo o seguinte: sem voto impresso é fraude. Muitos outros parlamentares defenderam. Simone Tebet. Mais de 400 deputados. Mais da metade do Senado, que o Senado também votou para derrubar o veto. Qual o problema? E deixo claro, na Venezuela, você só descobriu que teve fraude por causa do voto impresso. Foi a primeira vez no ano passado que teve eleições com voto impresso lá na Venezuela. E por que teve? Foi imposição norte-americana para poder comprar petróleo da Venezuela. E tinha que ter voto impresso. E daí o Maduro se reuniu lá com Capriles, Maria Corina e resolveram. E o que o Maduro fez malandramente? Aprovou o voto impresso, para eu ficar numa boa aqui, ele tornou as duas principais opositores dele, a Maria Corina e Capriles, inelegíveis por 15 anos. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Subiram no carro de som e criticaram o Maduro. Você está vendo alguma semelhança com o Brasil? Aqui tudo está tentatório contra a democracia. Tudo aqui está atentando contra a democracia. Você criticar uma instituição, como disse um líder do petista há poucos dias aí, é atentar contra a democracia. É a coisa mais simples que tem. É o que fizeram comigo. Por isso que eu falo que eu pretendo disputar as eleições. Inelegível. Por esse motivo, a chapa Dilma Temer, julgada lá em 2014, tá? Essa chapa foi... as provas não foram aceitas por excesso de provas. Exatamente assim, excesso de provas. O Gilmar Mendes falou nesse momento. O TSE não pode existir para caçar ninguém. Tem que zelar pela lisura das eleições, não tem que ter para caçar ninguém. O Gilmar votou para absolver a chapa. E comigo, depois das eleições, por se reunir com embaixadores, por subir num carro de som do Silas Malafaia, eu agora cometi 2 crimes eleitorais. Eu nunca vi isso no Brasil, pô. Até o Caiado. O cara está sendo acusado também de inelegível lá na primeira instância lá. Eu não vou aqui bater de frente com a juíza que deu a inelegibilidade dele. Mas o que eu entendo dessa questão aí? O fato dele ter reunido com o candidato a prefeito dele dentro do Palácio das Esmeraldas, teria que ter, no meu entender, e ressarcir o que foi gasto lá, é uma multa para ele. Porque essa pena de inelegibilidade por 8 anos é um absurdo. A Dilma, quando foi cassada em 2016, a pena acessória era inelegibilidade automaticamente. Como quem conduziu o processo era Lewandowski, ministro, dentro do Senado, resolveram tirar fora. Tanto é que ela concorreu ao Senado em 2018. Então não pode, por preciosismo, mudando a jurisprudência para me pegar o tempo todo. Mas pelo que você está falando, tem um cenário todo armado para não sair candidato e ser preso. O que eu vejo? Esse cenário, como você viu o cenário? O que eu vejo? Prender só na mão grande. Então, mas qual que é? Para me prender só na mão grande. Então, mas tem essa possibilidade ou não? Por exemplo, eu estou pensando em fugir do Brasil? Não. Eu estou atrapalhando algum processo? Não. Vai botar uma preventiva em por quê? Só se for na mão grande. Agora, o que vai acontecer naturalmente comigo? Dia 6, a gente está convidado, obviamente, vai ter um evento aqui em São Paulo. Mas quais são amanhã vai ter um evento em São Paulo. Tá. Eu creio que vai ter uma multidão aqui. Porque o povo está acompanhando o que está acontecendo. O povo está cada vez mais entendendo e tem também uma extra, né, uma compaixão pela Débora, com seus 2 filhos. As mães vão se fazer presente nesse momento. A Michele, minha esposa, que não pôde estar na última, né, lá no Rio, porque estava se recuperando da cirurgia, vai estar presente aqui. Nós pretendemos, já conversei com o Bruno Scheid, que é um amigo meu lá de Rondônia, ele deve ajudar a trazer para cá, por exemplo, uma senhora, mãe de 6 crianças. O mais velho 10 anos, e o mais novo 10 meses. O pai está condenado a 14 anos, está foragido, não sei onde ele está. Está na Argentina, não sei. E essa mãe está educando os filhos sozinha. O salário dela de servidor do Estado foi bloqueado pelo Alexandre Moraes. Tá? A gente pretende aqui convidar aqui, até lá, se tiver algum fato novo, não sei, né? Convidar aqui o marido da Débora a comparecer com seus 2 filhos aqui. E quem vai fazer a palavra? Vou convidar a Damares também a se fazer presente. Ela foi ministra dos Direitos Humanos e das Mulheres para falar sobre esse momento. Foi uma excelente ministra, tanto o trabalho dela foi tão bom que ela se elegeu senadora lá pelo Distrito Federal. É comover, não é só a Débora também. Pessoas outras, de mais de 70 anos de idade, condenada a 14, 15, 17 anos como golpista. Qual o poder dessas pessoas dar um golpe, meu Deus do céu? Não tem cabimento, forçação de barra, não tem cabimento esse enquadramento aqui.